Roberto Firmino pode ou não ser contratado pelo Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece de uma vez por todas essa negociação e fala também a respeito de Claudinho. Tem uma nova reunião marcada, vou te atualizar sobre o tema. Preciso falar também sobre o interesse do Grêmio em James Rodrigues. Tem novidades sobre a venda do Joaquim. Torcedor do Santos não vai gostar de ouvir o que eu tenho para contar. Trago também novidades sobre Michael, atualizações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, não esquece, porque é super importante para que a gente continue crescendo por aqui, combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado, até R$ 800 na tela com jogos do Campeonato Brasileiro desse domingo e os meus palpites. Acho que o Red Bull Bragantino vence o Fluminense e que o Flamengo vence o Atlético Goianiense. Grêmio Vasco, empate. Cuiabá e Atlético Paranaense, novo empate. E você? É bom de palpite? Então pegue o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro. Só não esquece de utilizar o código CNICOLA, tudo junto e maiúsculo, para ter direito ao maior bônus do mercado. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Payet, que está de volta à lista de relacionados do Vasco depois de quase um mês de fora. Ele sofreu com um problema muscular e está de volta para a partida contra o Grêmio na Arena Condá. Dos 33 jogos do Vasco no ano, só 17 com a participação do meia atacante. Já o Fluminense não terá Marcelo e Cano para o confronto contra o Red Bull Bragantino nesse domingo. Opção do técnico Mano Menezes, eles nem fizeram parte da viagem. Para completar o giro de notícias, uma atualização desse sábado, o De Michelis não é mais técnico do River Plate, treinador argentino de bom conceito por lá, acabou desligado. Bora falar agora sobre Michael, dias decisivos para o atacante, que é alvo do Corinthians, Flamengo, entre outros clubes. Eduardo Maluf, seu representante, está na Áustria, onde o Al Hilal, que é da Arábia Saudita, faz sua pré-temporada. Maluf foi se encontrar com dirigentes do clube e também com Michael para tentar avançar na rescisão do contrato de forma amigável. Michael tem contrato até janeiro do ano que vem. Jorge Jesus trabalhava para que ele permanecesse para cumprir esse último semestre, mas os dirigentes do Al Hilal preferem utilizar a vaga de estrangeiro do Michael com algum jogador mais importante. Há a lembrança de que o Neymar passa a ter condição de jogar a partir de setembro e mais do que isso. O Al Hilal também tem a vontade de contratar Vitor Roque, do Barcelona. Barcelona que havia desembolsado 74 milhões de euros para contratar o atacante do Atlético Paranaense. Diante desse cenário, existe a chance real de o Michael ser negociado, talvez até de forma gratuita, nessa janela de transferências, algo que interessa a vários clubes de futebol do Brasil. Michael, que foi titular absoluto na temporada passada e que caberia, seria bom reforço por aqui. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Joaquim, novo zagueiro do Tigres do México. E a notícia é péssima para o torcedor do Santos. Você está sentado? Quero contar que o Peixe vai receber menos do que o Santos na negociação. Há uma série de motivos que explicam esse desfecho. Primeiro deles, o Joaquim foi vendido para o Tigres por 8 milhões de dólares. 5 milhões em dinheiro, 3 milhões de dólares de um perdão de uma dívida que o Santos tinha para com o Tigres por causa do sorteio. 5 milhões de dólares hoje equivalem a 28 milhões e 200 mil reais, certo? Só que o Santos é dono de apenas 70% dos direitos econômicos. Mas, porém, contudo e todavia, além dos 30% a que tem direito, o Cuiabá embolsou 8 milhões e 400 mil e vai ficar também com o valor da última parcela que o Santos devia da compra do jogador referente ao ano passado, são 6 milhões e 100 mil. Soma-se a isso mais 10% do valor da venda, que o Santos ainda não havia pago, 4 milhões e 600 mil, e mais 1 milhão e 400 mil de um reajuste, porque se fosse calcular o valor integral da negociação, o Santos teria que gastar ainda mais. No final das contas, Cuiabá vai ficar com 20 milhões e meio de reais. Dessa operação vão sobrar para o Santos apenas 7 milhões e 700 mil reais. Ao menos
o Peixe se livra de uma possibilidade real de transfer ban na FIFA por conta desse processo do Tigres e também de todas as parcelas relacionadas ao Joaquim e ao Cuiabá. Bora falar agora sobre James Rodrigues, de atacante que está se desligando do São Paulo e interessa ao Grêmio. Informação divulgada pelo Eduardo Gabardo dá conta de que o staff do atleta foi procurado nos últimos dias por representantes do tricolor gaúcho. São Paulo discute últimos detalhes da rescisão com o James, ouvido o presidente Júlio Casares do São Paulo nessa sexta-feira, que faltavam detalhes burocráticos para que essa rescisão seja anunciada, e o Grêmio foi levantar informações. Quanto é que custaria? James tem interesse em continuar no futebol brasileiro? Mas, a julgar pela resposta do colombiano, dá para dizer que ele não tem pretensões de seguir por aqui. A pedida do James ao tricolor, entre salários, direitos de imagem e luvas, gira na casa de R$ 1.800.000 por mês. É mais do que ele ganha no São Paulo, R$ 1,5 milhão mensais. É bem mais do que o Grêmio paga para os dois jogadores mais bem pagos do elenco, Diego Costa e Bright White, que partem mais ou menos de R$ 700.000 mensais e podem chegar a R$ 1 milhão com todos os bônus e metas por performance. Diante desse cenário, o Grêmio agradeceu a oportunidade e descartou James Rodrigues, que deve mesmo ir jogar no futebol espanhol. O Celta hoje parece ser o maior interessado. Só para completar sobre o Grêmio, para essa função de meio atacante, o tricolor acaba de fechar com Miguel Monsalve, meio atacante colombiano que pertencia ao Independiente Medellín e alguém que desperta bastante atenção. Só para arrematar sobre o James, passagem péssima pelo São Paulo. 22 partidas, 2 gols, 4 assistências, custo até aqui de R$ 18 milhões. É bem verdade que o São Paulo ainda deve R$ 10 milhões ao atleta. Bora falar agora sobre Claudinho. Ainda há esperança dele virar reforço do Flamengo? A resposta é sim. E os dirigentes do Fla programaram para o início da próxima semana um novo encontro virtual com dirigentes do Zenit. É bem verdade que quase toda a negociação tem sido traçada pelo Flamengo em parceria com os representantes do atleta, o pessoal da Elenco Esportes. O Flamengo tem muito menos trânsito com os dirigentes do Zenit do que os representantes do jogador. Vale a lembrança de que o pessoal da Elenco Esportes, do Fernando Garcia e do Guilherme Miranda, tem excelente trânsito com Alexander Medvedev, o presidente do Zenit. Talvez até por isso que o Marcos Braz tenha feito a confusão do presidente ou do ex-presidente da Rússia com o presidente do Zenit. Ele mal falou com o pessoal lá na Rússia. Toda essa negociação tem sido conduzida pelo Fernando Garcia. Pois bem, o Flamengo chegou a oferecer 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. O Zenit no primeiro momento aceitou, depois criou uma série de dificuldades. A ideia do clube russo era fechar a contratação de um jogador para o lugar do Claudinho antes de negociá-lo. E eles têm enfrentado dificuldades. O Rafael Veiga, jogador do Palmeiras, já está descartado. Foram 2 as possibilidades ou as propostas feitas pelo Zenit e o Palmeiras recusou ambas. Diante desse cenário, o Flamengo vai tentar entender quais outras alternativas teria para fechar com o Claudinho nessa janela, jogador que não teve proposta para renovar o contrato com o Zenit e não tem a mínima intenção de ficar por lá. Ele quer ser negociado com o Flamengo e tem feito barulho em cima disso. Só para completar sobre o Fla, Tite vai mudar seu sistema defensivo. A dupla de zaga para a partida desse domingo deve ter Léo Ortiz e Davi Luiz jogando juntos. Hora de falar sobre Roberto Firmino. Existe alguma chance de o atacante brasileiro de 32 anos de idade, ex-seleção brasileira, pintar no Corinthians? O presidente Augusto Melo chegou a responder a essa pergunta durante a partida de meio de semana na Neoquímica Arena. Ele assegurou que não. É bem verdade que o presidente o Augusto Melo não é dos caras mais confiáveis, né? Uma série de declarações dele acabaram não se confirmando. Mas fui checar com outras fontes. O que eu consegui apurar para vocês? Houve uma consulta do Corinthians ao staff do Firmino, assim como o Corinthians fez consultas a vários jogadores de ataque, de meio, para tentar entender as condições do mercado, quais seriam as alternativas viáveis. E nesse contato com o Firmino, a coisa praticamente degringolou. O Corinthians foi informado que o contrato do Firmino só se encerra em junho de 2026, ou seja, mais 2 temporadas. O valor médio para tirá-lo lá do Al-Ahly da Arábia Saudita hoje giraria na casa dos 14 milhões de euros. E o pior vem agora, ele ganha 9 milhões e meio de reais por mês de salário. Isso equivale a mais ou menos metade de toda a folha salarial do Corinthians. Diante de todos esses números, o Corinthians se assustou e praticamente descartou a negociação. Não há chance de esse negócio avançar, a menos que o Firmino rescinda seu contrato na Arábia Saudita, e a coisa não caminha para isso.
embora na temporada passada ele tenha demonstrado insatisfação por jogar na Arábia Saudita. O Al-Ahly tem tentado melhorar seu elenco e procura um brasileiro para formar dupla de ataque com o Roberto Firmino. Existe a chance de o Gabriel Jesus ou o Richarlison serem esse reforço para jogar ao lado do Firmino. Atleta que na primeira temporada por lá disputou 34 partidas com 9 gols e mais 8 assistências. Você gostaria do Roberto Firmino no seu time do coração? Use o espaço para comentários. Aproveita e diz também como é que faz para pagar toda essa questão salarial, beleza? Bora fechar o vídeo com atualizações sobre jogos da noite desse sábado. A abertura da rodada do Campeonato Brasileiro terminou com uma grande surpresa. O Palmeiras, dentro de casa, em pleno Allianz Parque, perdeu para o Vitória. Placar final de Vitória 2, Palmeiras 0. Os gols foram marcados no segundo tempo por Oswaldo e Mateuzinho. E esse resultado comprova a situação que envolve os dois treinadores, Thiago Carpini pelo lado do Vitória e Abel Ferreira. Carpini nunca enfrentou tanto um técnico no futebol brasileiro quanto o treinador português do Palmeiras. E ele tem retrospecto excelente. São 4 vitórias, contando com a de hoje, 1 empate, 3 derrotas, ou seja, o saldo do Carpini contra o Abel é melhor do que o do seu adversário, mesmo quase sempre o Abel tendo melhores elencos do que o Carpini. Outra coisa que caiu no jogo desse sábado, o Vitória nunca havia vencido o Palmeiras, atuando na cidade ou no estado de São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Eram 17 confrontos com 12 vitórias do Palmeiras e 5 empates. Com essa vitória do Vitória, o time baiano deixa a zona do rebaixamento e ganha 2 posições. Nesse momento aparece com 18 pontos no 16º lugar. Já o Palmeiras estaciona em terceiro com 36 pontos e vai ter de torcer para que os líderes do campeonato não vençam, para que essa diferença não aumente. Enorme zebra no Allianz Parque. Outra partida que estava rolando nesse sábado e que também já terminou, vitória do Criciúma fora de casa contra o Juventude. Com 2 gols de Bolassi, o Criciúma venceu o Juventude em Caxias do Sul. E olha que o Juventude vinha fazendo bons jogos na condição de mandante e visitante. O único gol do Juventude marcado por Luiz Oyama. E você, tá surpreso com os resultados? Já usa o espaço para comentar, para deixar like, para dizer o que você pensa e tudo mais, beleza? A gente se vê. Abraço, tchau!